E aquele ponto de partida é a nossa prévia, não é garantia, não tem nada confirmado, os times escondem o jogo, temos que esperar 1 hora antes das partidas para ter a confirmação, mas por enquanto, algumas opções que a nossa produção montou para vocês aqui. Luxemburgo pode ir a campo hoje com o Cássio no gol, aí na direita o Fagner ou o Bruno Mendes, a dupla de zaga Gil e Murilo, na esquerda ou o Fábio Santos ou o Matheus Bidu. Aí indo para o meio-campo, ele pode jogar com o Maicon, com o Fausto Vera, ou o Matheus Araújo, ou o Juan Oliveira, mais organizador, articulador. Aí de um lado, Adson ou Biro, de outro, Wesley, que acabou de falar aqui no Jogo Aberto, e Yuri Alberto como referência. E aí, Everton Guimarães, para você, qual seria o time ideal, a estratégia ideal do Lucha, pensando especificamente em Sul-Americana? Esquece. Garra no texto, Renato. Exato. Estratégia Exato boa. muito porque eu acho que vai azedar. Eu acho que vai azedar e não é simplesmente por secar o Corinthians. Eu não seco ninguém. Mas é porque eu acho que o Corinthians perde bem hoje. E eu não estou torcendo para isso acontecer, mas é o que está sendo desenhado. Os resultados do Corinthians, contou inclusive com 2 grandes auxílios do Atlético, tem contribuído para uma falsa avaliação de que o Corinthians está com um time muito azeitado. E eu, sinceramente, acho que não está. Acho que não está. Vive um bom momento, mas eu não acho que está azeitado. E, sinceramente, o que eu sei é que a impressão é que o Lucha está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. Vai tocando, até quando dá na Sul-Americana, mas o foco dele é o Campeonato Brasileiro, porque ainda carece de uma pontuação expressiva no segundo tempo para afastar qualquer risco. Então, eu acredito que se acontece a derrota e a desclassificação, eu nem acho que, por exemplo, o Ronaldo Giovanelli vai lamentar, que a nossa torcida fiel vai lamentar. Mas eu acho que vai azedar, Renato. Tempo normal, o Corinthians fica. Você não sabe nada. O que é, Lucha? Você não sabe nada. Essa é pro Everton. Ô, Lucha, é o seguinte, vamos continuar falando sobre isso, porque o discurso, Ulisses, sofreu uma mutação. No início era descartada a Sul-Americana. Não, Sul-Americana não é prioridade, temos coisas que são mais importantes. E agora a Sul-Americana voltou pro radar corintiano. Isso aí, na realidade, é um jogo psicológico pro atleta até, né? Ele coloca o time em reserva, fala, ó, vamos lá jogar, mostrar o que vocês têm, vamos jogar. E foi dando certo. O time foi ganhando. É uma consequência. Entendeu? Que o Vanderlei faz isso muito bem com garotos da base. Ele faz isso muito bem, ele dá muitas oportunidades para muitos atletas. E muitos atletas hoje são gratos a ele. Então, o Vanderlei, o Corinthians está jogando bem? Não. O Corinthians tem um esquema tático que está... Não. Eu concordo com isso. Eu acho que falta muito ainda. Mas já tem um caminho agora. Tem um caminho. Né? Não tinha, né? Não tinha nada. Tem, pô. Não tem, não está funcionando. Por exemplo, contra o Internacional, você pega o Corinthians completo. Com o Renato Augusto, continua a mesma dependência. O time é um. É a mesma dependência. Com o Renato Augusto, o time é um. Mesmo o Renato, às vezes, não atuando de uma forma maravilhosa. Mas ele tem momentos. Porque existe a preocupação do adversário em marcá-lo. E existindo essa preocupação, se abre espaço para outros jogarem. Então, isso é beabá no futebol. Então, o que acontece em relação ao Corinthians? Eu não acho que, taticamente, o Corinthians é perfeito. Mas o Vanderlei está tentando montar esse time. É toda hora perde um, é o Renato que machuca, é outro que machuca, e põe Roger Guedes que vai embora. É problema. São jogadores fundamentais para o time do Corinthians. E o Vanderlei, eu acredito muito no trabalho do Vanderlei ainda, porque ele está conseguindo fazer mesmo assim esse time chegar, ter confiança. O Corinthians, Renato, os jogadores do Corinthians não acreditavam em mais nada. Estavam largados. O problema do Corinthians era psicológico, nem questão física e nem questão de jogar futebol. Eles não acreditavam. A mudança sequente de treinadores, o esquema mudando a todo instante. E o Vanderlei chegou há 3 meses, 2 meses aí, e está tentando fazer esse time andar. Só que com o Vanderlei ninguém tem paciência. O Filipão ganhou um jogo depois de perder 8, entendeu? E todo mundo esperou. E pouca gente criticou o Filipão. Pouco se falou do Filipão. Por quê? Porque o Filipão tem qualidade também para fazer um bom trabalho. Porque eu acredito nisso, o cara tá chegando. E também porque o Felipão, eu acho que o fato de ser, para muita gente não vale nada, vice-campeão da Libertadores, levou o Atlético Paranaense quando poucos imaginavam que ele estaria. Eu acho que o Felipão vinha mais atualizado em termos de resultados, de cargo, de trabalho que o Luxemburgo. O Luxemburgo tinha uma desconfiança porque ele estava ali esperando uma oportunidade. Mas antes do Abel, ele pegou o Palmeiras, foi campeão paulista e pouca gente lembra e fala disso. As pessoas falam do fracasso. Faz 3 anos que ele foi campeão paulista.
com o Palmeiras colocando os meninos que estão aí até hoje. Quer dizer, ninguém fala isso. Mas o time não jogava nada, Luiz, o Brasileirão. O time não jogava nada. Mas ele tem O Palmeiras não jogava nada no Brasileiro, né? Por isso que ele teve o trabalho O interrompido Palmeiras era também. líder da Libertadores na fase de grupos com o Como Vanderlei, vem com o sendo há Luxemburgo. quase 5 anos com a melhor campanha também. Mas o Luxemburgo era o técnico. Eu não tô acho que o dizendo, Luxemburgo o não tem Abel- qualidade. Eu não sou contra o Não, Luxemburgo. eu sei que não. É só um É que eu debate. fico sacaneando, Não, não eu tem sei, nada a eu sei ver. disso. Eu É sei que que acho que não. assim, o Luxemburgo, ele, infelizmente, ele se perdeu na carreira de alguns anos pra cá. Verdade. Ele focou mais, ele virou político, ele Verdade. virou youtuber, ele virou... Verdade. E nenhum problema em Tudo relação isso a você isso. tem razão, Nenhum exatamente. problema em relação a isso. Mas aí você tem que arcar com as consequências das escolhas. Só isso, os comentários, as Mas que ele pode críticas. fazer um grande Então, trabalho mas no agora Corinthians, ó. chega- E aí ele fala vem, que o- trabalha e mostra pra E todo chegar, mundo que tem mas condição. chegar e falar, é ultrapassar, tem que ir embora, é muito. É Mas muita é que, covardia, infelizmente, a gente tá sabe entendendo? que pessoas, não só no futebol, mas na vida, são rotuladas. Sim. Às vezes você tem Pessoas 10 públicas. coisas positivas, uma ruim que fato. se sobressai às outras. É fato. Isso acontece, isso o não é fato de eu- anormal. É o fato de eu ter subido no camelo. É isso. Eu tenho 10 coisas boas. Subi no cabelo, só tomando, só descadeirou. O velho. Ibama do Catar até hoje está atrás, Tem 8 Ulisses. Copas do Mundo. Subiu no cabelo. O cara descadeirou, perdeu tudo que ganhou nas Copas do Mundo. É lamentável. Ô, Chico, Fico no lugar do Luxemburgo, você tá me entendendo? Olha, eu te dei aqui, ó, o passa-se caralho. É o que a gente usa na hora certa. É, ô Chico, e você, tá otimista ou não em relação ao Corinthians na Sul-Americana? Faz uma ligação antes, faz uma ligação em casa Eu já fiz uma consultoria. Qual é o termômetro em casa? Não da Luna, hein? É preocupação exatamente por conta da saída do Roger e da ausência do Renato. E outra, o que aconteceu com o Matias Rojas? Foi só uma entorse? E ele não volta nunca? Tem alguma coisa errada. Eu acho que ele tá sendo preservado pro jogo da Copa do Brasil. Parece que são 2 meses que ele vai ficar. Não, Mas aí não joga, na né? Copa do Brasil. Foi a Aí tem uma entorse. informação. Foi a Aí tem uma entorse. informação. Foi a entorse. Ele não vai. Porque- Caso foi um negócio simples, não ia ficar fora. E ninguém fala nada. Ou é algum. Mas se o cara teve entorse sério. Ele não teve tudo ele não bem, tem problema mas- nenhum Não, o também Corinthians falar não que... deu nenhuma informação, não é? Não se manifestou, não. Exato. Mas a informação parece que é de 2 meses. A informação fora. que eu tinha durante, assim, quando aconteceu, é de que ele ia ficar 2 meses fora. Mas o Corinthians ia tentar adiantar para ele jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil. Porque esse era o jogador para substituir, não na mesma posição, né, mas em protagonismo, em qualidade, a saída do Roger e eventuais ausências do Renato. É um cara de distribuição de jogo, de finalização, um cara que assume... Pô, a estreia dele foi impressionante, né? Um jogador que Contra o assume... América. Muito bom assume a jogador. responsabilidade. A bola que ele deu pro Roger Guedes de 3 dedos na linha de É fundo, muito bom esquece. jogador. Então, Mas só que ele tem esse problema. Contusão. Mas eu vou colocar um ponto aqui que acho que a fiel torcida corintiana não vai concordar comigo. Por quê? Porque eu acho o seguinte, o Roger Guedes, quando vai embora, eu acho que muita gente minimizou a saída dele. muito Sabe, sério. não, sabe aquela história, tipo assim, o Roger Guedes, Corinthians teve Rivelino, o Rivelino foi embora, Não, o Corinthians seguiu. Sabe, sem querer comparar os jogadores, pelo amor de Deus. Mas eu tô me referindo ao seguinte, o Roger Guedes, ele era a alma desse time. Ele era a alma, porque mas, era o cara que não se Capelanes, omitia. aí é quando o amor vai embora e aí você começa a olhar os defeitos. Mas também, né? Não gostava bem isso. da mesma comida que Bem, eu, Chico, não bem. irei no cinema, não Eu me deixava faço ir pra isso. balada, Mas o meu sabe? ponto de Aí vista, você olha Chico, só a parte ruim. O Corinthians é o clube, um dos mais loucos do mundo em relação ao que você não pode duvidar do Corinthians. Quando você duvida, geralmente o Corinthians vai lá e cala a boca de todo mundo. E o momento agora não é historicamente ruim, mostra. o momento é bom pro O momento é bom, Corinthians. mas aí eu faço uma pergunta pro torcedor corintiano. E não é querer ser o dono da verdade, não tenho conhecimento, nem pretensão, nem ideia de ter isso. Agora, o meu ponto é, dá pra acreditar no esboço que nós vimos do Corinthians, sem Renato Augusto, sem o Roger Guedes que vai embora, sem o Matias Rojas, com um monte de menino, com o Roberto que não vive lá uma grande fase. Esse time do Corinthians, ele infelizmente voltou a ser um time comum. Mas se ele Não, empatar calma o aí, jogo calma aí, hoje calma na aí. Argentina, ele classifica. Peraí, mas você tá falando, Talvez- você tá ele não falando, precisa nem ganhar o jogo. dá pra Talvez acreditar abaixo na de Sul-Americana? Você tá falando do título ou jogo de hoje? Na calma aí. Sul-Americana. Da Sul-Americana Na dá pra acreditar. Sul-Americana. Mas hoje dá pra Dá passar. pra acreditar. É por isso que eu falo que o Corinthians é um clube louco. Quando você duvida, o cara vai e cala a tua boca. Eu não acredito nesse time do Mas, Corinthians para vencer a Sul-Americana. Sem Dava o pra Roger passar Guedes. hoje. Difícil também. eu Talvez seja eu uma vantagem acredito. mínima, Hoje mas eu eu não falta- consigo acreditar muito. Eu não consigo. Espero estar errado, mas O não Corinthians consigo. enfrenta um time que fez um péssimo final de campeonato argentino. Já são Colombiano. 4 jogos que não venceu. Não vence, só para trazer a informação, Sim. não vence há quase 3 meses jogando como mandante. Os Isso. últimos 5 jogos, 5 empates. Nossa, tem O gente Nilson. pior que o Inter. Não, pra mim, cara, pra mim o Corinthians passa hoje. Eu não sei qual o tamanho do problema. Parece que o Nils é um time fora do Não, comum. é que aqui eles me Pra surpreenderam. mim o Corinthians Não, eles passa. O jogaram Vanderlei, melhor, taticamente, você sabe. do que no Ele vai Campeonato fechar o Argentino. time. Vai colocar 2 moleques pra correr e acabou. Mas olha só, nos jogos do Corinthians nos últimos, vocês lembraram bem,
O Luxemburgo usou o Roger Guedes, que estava suspenso lá no Peru. Isso. E aí o Roger, né, ajudou a molecada a ter mais consistência. Então, foi decisivo. E o Renato Augusto foi lançado pelo Luxemburgo nesse jogo da ida e também mudou o panorama, Deu porque o assistência no Corinthians gol. saiu perdendo e depois virou para 2-1. Então, hoje, qual será o fator? Será que é o Yuri? Com todo respeito. O Yuri vai depender. Não, o Yuri, a gente. O Yuri tá voltando A gente aos sempre fala do Yuri pouquinhos. Alberto. 22 anos, ele vai crescer muito ainda, vai evoluir muito. Só que ele depende muito do que o Vanderlei quem tá monta lá. pra ele. Isso. Ele tem que ter um meio de campo criativo, ele tem que ter 2 jogadores pelos lados do campo que dá profundidade. Denilson, uma coisa que me chama- abasteça. Ele tá Não jogando adianta sozinho, ele ficar ele toda hora tá saindo. isolado. Toda hora ele Isolado saindo da na área, frente. vindo E uma coisa defender, que não me chama a adianta, ele não vai atenção, render. o Yuri Alberto virou um paredão no Corinthians. A bola bate e volta, porque é só lançamento pra ele tentar dominar, isso, pra ele a bola tentar jogar longa. de pivô. Cara, é só bola assim na dividida. Se não fosse o Yuri tem uma Alberto bola e o outra. Johnny, o Corinthians não teria feito aquele fato. gol de pênalti com o Fábio Santos, porque ele sozinho, sem ninguém chegar, ali ele resolveu. carregou a Ali ele bola resolveu. e o Johnny, infantil até no lance, né? Acabou oferecendo de bandeja um pênalti. Então, eu acho que o Yuri tá voltando, não, talvez timidamente, mas tá voltando. Mas o que o Denilson está falando, ele tem razão. O Vanderlei não pode deixar o Yuri de paredão para ficar recebendo bola, chutada, batida. aproximação. Mas aí o treinador Ele tem que receber enxergar toda isso, hora, porque se ele toda tem hora, potencial toda e ele hora precisa de saindo alguém da pra se área, pô. aproximar, põe alguém ali. Toda hora saindo da área, isso aí vai arrebentar com ele. Ó,